Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à terceira temporada do podcast Café com FII. Eu sou Andrés Costa e hoje eu trago para falarmos sobre fundos imobiliários, FIAGROS e FIINFRA. Bernardo Sanches, que é fundador do canal Vai Pelos Fundos, autor do livro Introdução aos FIAGROS, e juntamente com o Daniel, criadores do curso Foco no Dividendo. Seja muito bem-vindo aqui nesse podcast novamente, né, Bernardo? Para a gente falar um pouquinho sobre fundos imobiliários, FIAGROS e FIINFRAs, que vem dando o que falar, não é mesmo? Fala, André, obrigado novamente aí pelo convite, prazer imenso estar falando com você, estar falando com a audiência, que alegria, né? Estar aqui pela segunda vez, que bacana, espero que o pessoal assista, o pessoal goste de conteúdo, né? Vamos falar aí desses produtos que a gente gosta tanto, que ama acompanhar, que são os fundos imobiliários, os FIAGRO, FIINFRA. O Dani não pôde estar aqui com a gente, então vou estar representando o Vai Pelos Fundos, espero que representando bem, né? Não sou tão galã quanto ele, né? Que é um cara bonitão, mas estou aqui para fazer a minha parte. Obrigado pelo convite de novo, viu? Eu que agradeço imensamente. E numa próxima aí, espero que o Dani esteja aqui com a gente para a gente falar sobre os fundos que nós gostamos tanto e que tem aí movimentado, né? Bernardo, como é que você viu essa movimentação aí nesses primeiros 6 meses de 2023 aí, que a gente está falando aí depois das perspectivas a respeito? Não, bacana, pergunta boa, né? Porque depois de praticamente 3 anos, né, com o nosso IFIX lateralizado, falando especificamente de fundos imobiliários, né, a gente viu uma boa elevação, né? O IFIX subiu super bem, especialmente nos 2 últimos meses. A gente tem tido uma alta importante. Os fundos de tijolo, né, que estavam ali esquecidinhos, estavam ali com suas cotas bem amassadas, começaram a recuperar preço. Os fundos de papel já começaram a soltar as asinhas de emissões, né? Então, o mercado aquecendo mais uma vez. A gente viu o IFIX batendo 3.100 pontos, né? Desde 2020 isso não acontecia. Então, realmente uma marca muito importante. Tenho certeza que a gente vai buscar esses 3.200 pontos, né? Claro, pode ter intercorrência nesse meio do caminho, né? Pode acontecer alguma turbulência, ter algum tipo de correção, mas eu acredito sim que nós estamos numa estrada para subir aí esses 3.200, 3.300 pontos que tudo indica, né? Com o cenário aí de possível queda da taxa de juros, né? Tem essa expectativa muito grande do mercado, do governo, né? Uma pressão do governo para a queda da taxa de juros. Então, isso tudo tem contribuído, né, bastante aí para as boas perspectivas do mercado, né? A gente tem visto o Boletim Focus, por exemplo, né? Semana a semana trazer condições mais interessantes para o mercado, né? IPCA caindo, taxa de juros, né? Com expectativa de queda tanto para esse ano quanto para o ano que vem, PIB crescente, então a gente está num momento aí de, pelo menos em números, né, em projeções de lua de mel. Vamos ver se dura isso até o final do ano, né? Assim esperamos, né? Mas vamos ver aí o que pode acontecer, né? Realmente aí tem a aprovação final desse arcabouço fiscal, tem a relação aí à taxa de juros, vamos ver se é na próxima reunião ou fica para a próxima ainda, a próxima da próxima, né? Mas tudo indica realmente que ele vai abaixar, né? Não tem mais o porquê, já que a inflação tem, né, esfriado, tem abaixado, então as perspectivas são positivas, mas por um lado é bom, por outro não é tanto. Vamos ver como é que as coisas vão ficar aí com essas quedas. Mas antes, né, e os FIAGROS e os FIINFRAs, né? Você falou do IFIX nessa crescente aí, mais de 3.100 pontos, mais de 2 milhões de investidores nos fundos imobiliários, essa crescente também em números, né, de investidores pessoa física. Mas e os FIAGROS e os FIINFRAs, né? Como é que você tem visto aí essa movimentação em 2023? Não, legal, vamos falar aí dos primos, né, dos fundos imobiliários, que são outros fundos de renda, né? A gente adora falar desses produtos e é importante aí o investidor que está chegando, está vendo primeira vez esse conteúdo, né? Claro, você sempre traz conteúdo de qualidade aí sobre os 3 produtos, né? Mas muitas vezes o investidor foca só no fundo imobiliário.
Então, legal a gente falar desses outros dois fundos, tipos de fundos, né? Os FIAGRO e os FIINFRA. Bom, os FIAGRO estão bombando, né, André? Falar a verdade, sim, né? Como eu brinco lá no Instagram, e quem quiser conhecer nosso trabalho lá, né, o @vai-pelos-fundos, eu brinco, ninguém paga mais que o FIAGRO, né? A verdade é essa. No último mês, né, esse pagamento de junho, já a gente vai ter o pagamento de julho, né? Não sei quando o podcast vai ao ar, mas nessa data que a gente está gravando, a gente ainda está com os pagamentos de junho, e a gente teve uma média aí de 1,35% ao mês. Cara, é uma rentabilidade, né, um rendimento muito elevado, né, 1,35% ao mês. Se você falasse isso, de repente, em 2019, 2020, o Daniel que brinca sempre disso, né, isso aí seria pirâmide, né? Hoje a gente consegue esse tipo de rentabilidade, então tem FIAGRO pagando 20% ao ano, né, é um negócio absurdo, o que tem vindo dos FIAGRO, mas assim, eu acho que o mais legal do produto é ver o crescimento, né, a gente está prestes aí a completar 2 anos, né, do primeiro FIAGRO listado, agora em agosto a gente completa, e só outubro a gente tem o primeiro FIAGRO em negociação com 2 anos, mas é incrível a gente chegar a quase 30 fundos listados, né, um PL dos FIAGRO, né, mais de 7,5 bilhões de reais, são mais de 250 mil investidores, né, incrível, porque se você observar, lá em 2018, que não faz tanto tempo assim, a gente estava chegando em 200 mil investidores de FIIs, né? Então, de lá para cá, olha o que aconteceu com os fundos imobiliários, a gente chegou a 2 milhões, então 10 vezes mais, mas os fundos imobiliários começaram em 93, né? Então, foi uma jornada muito longa para a gente chegar até, de fato, esses 200 mil. Já nos FIAGRO, não, foi realmente explosivo, óbvio, né? Com esse rendimento tão elevado, com essa busca, né, do investidor por novos produtos, por diversificação de portfólio, o FIAGRO ganhou bastante destaque. A gente tem tentado trazer muito conteúdo, né, sobre FIAGRO, tem sido muito bacana a receptividade aí do investidor, do pessoal que segue a gente, tanto no canal quanto no Instagram, de realmente ter mais conteúdo de FIAGRO, né? A gente, como eu falei, já são 30 fundos e o bacana é você ver as teses diferentes, né? Embora a gente tenha o grosso desses fundos ainda como fundos de papel, vamos dizer assim, né? Fundos de CRAD, certificado de recebível do agronegócio, né? Um parente ali do CRI, que é o certificado de recebível imobiliário que a gente tem nos fundos de papel imobiliários, né? Então a gente tem aqui nos FIAGRO de papel, a gente tem várias teses construindo, né? Poxa, fundos que trabalham com bastante diversificação, fundos que focam em determinados segmentos, seja produtor rural, seja indústria de açúcar e álcool, seja cooperativa e revenda. Então, isso tem sido legal, passar, né, essa visão para o investidor, das estratégias que você pode ter mesmo dentro de um segmento, dentro de um produto, né? Então, isso tem sido bacana demais. Falando agora um pouquinho de FIINFRA, né, e depois a gente pode aprofundar em ambos, os FIINFRA já tem sido um pouquinho mais devagar o crescimento, né? Hoje nós estamos aí com 12 FIINFRAs listados, né? Um PL um pouquinho menor, já há mais tempo rodando que os FIAGRO, um PL menor, né? Então é interessante observar essa assimetria, né? Os FIINFRAs, eles ainda não caíram no gosto do investidor como o FIAGRO. Acho que um ponto que chama atenção, né, para isso ter acontecido até aqui, é que a gente tem mais facilidade de informação do FIAGRO, porque ele é muito mais parecido com o fundo imobiliário, né, em termos de regulamentação. Inclusive, o FIAGRO está com a previsão legal dele na lei dos fundos imobiliários, né, isso facilita muito. Aí os formatos de comunicados, né, o informe mensal, o informe trimestral, os relatórios gerenciais, né, o Fundosnet, então está tudo ali consolidado, tanto para fundo imobiliário quanto para FIAGRO. Aí facilita que surjam plataformas que falem dos dois produtos, né? Aí você vai ver no Clube FII, você vai ver no Status Invest, enfim, diversas plataformas grandes já falando dos dois produtos. Agora, o FIINFRA, a gente ainda tem essa dificuldade, né? Os documentos não são padronizados. Então, o investidor ele tem que fuçar um pouquinho mais para caçar as informações. Por exemplo, não tem um site hoje que você olha lá o PVP diário de um FIINFRA. Você vai ter que caçar um pouquinho isso lá, entrar na CVM, entrar no site do fundo, né? A gente não tem tantas lives com gestores, por exemplo, acontecendo, até por ter menos produtos também, né?
Mas também é um produto muito interessante, especialmente se a gente pensar na isenção das duas pontas que eu falo, né? Nos fundos imobiliários, nos FIAGRO, a gente tem a isenção dos rendimentos, mas você é tributado ali em 20% sobre o ganho de capital que você realizar, né? Tanto na venda do fundo imobiliário quanto na venda do FIAGRO com lucro. Já no FINFRA, não, né? Se você vender com ganho de capital, com lucro, você não é tributado. Então, é isenção tanto no rendimento quanto no ganho de capital, o que é fantástico, né? Isso faz uma diferença absurda, especialmente para quem tem um viés ali de girar um pouquinho mais a carteira, que você sabe que eu gosto, né? De ter uma parte da minha carteira, isso também é polêmico, se quiser abordar isso, a gente aborda, mas eu gosto de ter um percentual da minha carteira nesse sentido. E aí o FIINFRA faz muito sentido, né? Você consegue realmente rentabilizar de uma forma fantástica, não ter essa sociedade aí da Receita Federal em 20% dos seus ganhos, né? Exatamente. Aliás, né, sempre que, né, aparece algum tema relacionado, a gente sempre cita o Bernardo aí como o trader dos FIIs, né? Mas é uma brincadeira extremamente saudável, tá? Pode ficar tranquilo. Mas é estratégia. Olha aí que coisa interessante, né? É uma questão de estratégia. Então, você tem uma estratégia de ganho de capital, né? Não só os rendimentos em si, mas o ganho de capital. E tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. O que importa é ter lucro, né? Não, e assim, a gente, né, nos nossos amigos, o pessoal brinca que eu sou o Caio Conca dos investidores, né? Que eu faço ganho de capital. Mas eu sempre deixo muito claro, né? Assim, eu entendo que a minha estratégia, ela cabe para mim, porque eu acompanho muito de perto o mercado, né? Então, todo dia eu estou olhando o mercado, pelo menos 2 vezes por dia eu estou abrindo home broker para ver o que está acontecendo, então eu consigo acompanhar de uma forma mais refinada, de uma forma mais aproximada, e aí realmente fazer esses posicionamentos táticos. E outro ponto, né? Esses 2 disclaimers que eu sempre faço. Primeiro é esse, o segundo é que não é a minha carteira toda para giro, para ganho de capital. Eu não sou trader, né? Eu tenho um percentual da minha carteira que eu gosto de deixar para essas operações mais táticas. E nunca faço day trade, por exemplo, né? Eu não compro um fundo tentando vender no mesmo dia e fazer o ganho naquele dia, não. Eu tento ver assimetrias, né? Poxa, esse fundo aqui ele está negociando numa condição que os rendimentos dele vão melhorar, né? Ele está descontado no preço, tenho acompanhado os relatórios de perto. Poxa, isso aqui tende a apreciar. Então, eu vou acompanhar esse fundo aqui, vou acompanhar essa apreciação dele, e aí a gente pode ter um resultado bem, bem interessante também em ganho de capital, né? Exatamente, é verdade, né? A gente brinca que é realmente o Bernardo, ele é o Caio Conca, pessoa física. Quem me dera, né? Tomara que Capitânia, né? Capitânia, né? Olha aí, ó, vai pelos fundos, pode ser logo, né? O VPF11, né? VPF11, vamos fazer saber, um FOF, né? Um FOF. Aí assim você pode realmente girar bastante. Desde que o mercado esteja favorável, né? Deus te ouça. Amém, amigo. Mas um ponto interessante que você fez, ou na verdade um contraponto que você trouxe aqui, que eu achei muito interessante, é esse crescimento, né, entre fundos imobiliários e FIAGROS. Por que eu quero trazer isso? Primeiro aspecto, que ainda há muita confusão a respeito, né? As pessoas acabam colocando eles como se fossem iguais, e não são. Né? São teses diferenciadas, são segmentos diferentes, né? Então, esse é o primeiro contraponto interessante da gente tá falando a respeito. E o segundo é o crescimento dessa indústria, né? Como você falou, a lei de 93, né? Então, 93 até o primeiro fundo imobiliário, e do primeiro fundo imobiliário até hoje, foi um crescimento mais vagaroso perto do FIAGRO. O que você acha que, né, com a sua expertise, aconteceu que levou não só o yield, mas quais são os outros pontos ali que você acha interessante estar reforçando esse crescimento e de que alguns torcem um pouquinho o nariz a respeito aí dos FIAGROS? Sim. Bom, eu acho que o rendimento, né, de fato, chama muita atenção. A gente não pode, assim, querer tampar o sol com a peneira, né? O investidor, eu brinco, né, que o investidor ele é yieldeiro, né? Ele vai atrás do yield mais alto. E é natural, os FIAGRO pagando tanto, ele chega mais perto dos FIAGRO também. Agora,
o que eu penso, né, outros pontos que realmente levaram o Fiagro a crescer tanto, né, é essa semelhança com o fundo imobiliário. Então, tá com a mesma previsão legal, né? Então, ambos estão lá na Lei 8668/93, né? Isso é muito importante, porque facilita, né? Você vai buscar informação do fundo imobiliário, você já acha lá o Fiagro. Aí você vê que o Fiagro FII, né? O Fiagro imobiliário, ele segue mais ou menos o que está previsto também para o fundo imobiliário na instrução CVM 472. Então, mais uma semelhança. Aí você vai comparando os dois, vai vendo que tem realmente muita coisa parecida. Um ponto muito importante, né, para a gente já destacar, é que o Fiagro ele não tem a obrigatoriedade de pagar os 95% ao semestre, como os fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários têm isso, o Fiagro não, embora a grande maioria pague, como os fundos imobiliários, e também pague mensalmente, né, até para ficar mais parecido com o fundo imobiliário. Outro ponto que eu acho importante da gente levar em consideração é que os fundos imobiliários meio que trilharam essa estrada. Isso é muito relevante, né? Os fundos imobiliários, eles trouxeram aqui a estrada já pavimentada. Então, os Fiagros, eles tiveram essa oportunidade de vir na esteira de um produto pronto, um produto que já estava no gosto, né, do investidor de bolsa, né? A gente está aí com 2 milhões de investidores de fundos imobiliários, então tem muita gente que veio desses fundos imobiliários para os Fiagro, né? É praticamente assim unânime. O investidor que está no Fiagro, ele veio do fundo imobiliário. Então, esse também é um aspecto importante. Outro ponto é que a gente tem uma certa referência familiar, né, do investimento no agro, né? Poxa, de repente o avô da pessoa tinha uma fazenda, né? Ou o parente dela trabalhou numa fazenda, os primos moram no interior, então ela tem esse senso, né, também de pertencimento ao agro. Aí é uma forma de retorno, né? Poxa, vou investir em um produto relacionado ao agro. E evidentemente, né, o agro é o grande motor da nossa economia, representa aí praticamente 30% do nosso PIB. Então, é natural que você queira estar relacionado a um produto, né, de um setor tão pujante. Então, acho que tudo isso, né, todos esses fatores fizeram com que o Fiagro se tornasse sucesso tão rápido. Maravilha. E também essa semelhança, né, de ser fundos de papéis, os fundos de papéis no imobiliário teve esse grande boom ali, né, 2021 para frente, o pessoal começou a se interessar com essa crescente, né, a fase crescente ali da volta da taxa de juros, né, depois que tinha ido a 2%, esse crescimento aí fez o pessoal voltar a gostar, né, dessa parte aí de fixada em títulos, né, porque nada mais são do que fundos que investem em títulos de renda fixa. Perfeito. Mas muitos acabam se perguntando, mas você está no agro, né, o que precisa ainda para que realmente deslanche na questão de equity, né? Essa é uma pergunta que eu sempre faço para os gestores, mas agora estou perguntando para o expert aqui, o primeiro que desbravou esse universo aí do agro. O que você vê a respeito, Bernardo? Quando a gente fala, né, de produtos voltados para o equity, né, ou eu gosto de falar de fundos de ativos reais, né, porque quando a gente fala de fundo de terra só, reduz um pouco o escopo do que pode conter um Fiagro, né, pode ter imóvel de armazenamento, pode ter um terminal, né, pode ter uma retroárea, enfim, pode ter um centro de beneficiamento, tem um monte de coisa que pode ser um imóvel voltado para a cadeia agrologística, esse é o nome, né? Um imóvel voltado para a cadeia agrologística. Então, você pode ter um galpão voltado para uma indústria alimentícia que pode estar no Fiagro, né? Então, tudo isso pode estar realmente nesse produto. Então, falar de ativos de fazenda ou ativos de tijolo parece que não cola. Eu gosto de falar de ativos reais, talvez alguém ache um nome melhor que esse, né? Mas, por enquanto, é assim que eu chamo. Então, imóveis de fato, né? E para isso acontecer, eu entendo que a queda da taxa de juros vai ser um elemento primordial, né? Hoje, você não consegue ter um desenvolvimento, né, dentro da indústria imobiliária como um todo, com tranquilidade, uma taxa de juros tão elevada, né?
E se a gente for, por exemplo, por um arrendamento de terra, né, que vai pagar ali com sorte, já exigindo um prêmio 6% ao ano, o investidor não quer, né? O investidor não vai querer ter 6% ao ano se ele pode buscar, né, num fundo de papel, por exemplo, num Fiagro, CDI mais 5,5%, que dá quase 18%, né? 18,5% na verdade, dá mais que isso. Então, caramba, por que eu vou me arriscar num desenvolvimento ou num arrendamento de terra para buscar um retorno tão baixo, né? Não faz muito sentido. Por isso que eu vejo que o produto se desenvolveu muito mais focado na dívida, né? Muito mais focado no CRA, no certificado de recebível do negócio. Com esse viés de queda da taxa de juros, eu tenho certeza que novos produtos realmente vão vir. Vão vir os fundos de terra, vão vir os fundos de armazenagem, né? A gente já tem alguns fundos imobiliários voltados ao agro nessa condição. E se a gente observar quando eles vieram ao mercado, era no momento de taxa de juros mais equilibrada, né? Você observar lá o lançamento do RZTR, o lançamento do QAGR, foi um momento, né, de uma taxa de juros muito mais contida. Hoje, com 13,75 fica muito difícil. Então, a minha expectativa é muito boa. Eu acho que a gente vai ter um crescimento bem bacana ainda desse setor, né, desses produtos. A gente tem um desenvolvimento, por exemplo, de empresas do agro naquele formato mais asset light, né? Se a gente pegar, por exemplo, a Boa Safra, é uma empresa nesse formato. Boa Safra ela não precisa ter terra, não precisa ter fazenda. Então, você pode ter, aos poucos, essa cultura chegando nos Fiagro, né? Vamos pensar, por exemplo, o fundo imobiliário, um TRXF. Né, para quem não sabe, né, o TRXF é um fundo que hoje ele é formado basicamente, né, tem uma composição com um pouquinho mais de outros imóveis, mas basicamente voltado ali para o setor atacadista, né, com o grupo GPA e Açaí. Então, esses grandes grupos resolveram se desmobilizar, então trazer esses imóveis para dentro do fundo, se capitalizaram, foram investir em outras coisas e passaram a ser locatários do fundo, né, do TRXF11. Então, será que daqui a pouco, ou lá na frente, a gente não vai ter essas indústrias ou essas corporações do agro também se desmobilizando, focando realmente no business dela e deixando de ter tanto imóvel? Vamos pensar, por exemplo, a Raízen, né? O negócio dela é geração de etanol. Será que ela precisa ter tanta terra assim? Será que ela não pode ter um formato de que a terra esteja dentro de um fundo, ela pague um arrendamento para o fundo e ela faça a produção daquela cana e depois vá à moagem? Enfim, podem surgir muitas alternativas, né? Ou também pensando na questão de centros de armazenagem, frigoríficos, né? Quantos frigoríficos será que tem a JBS? Será que ela precisa de tudo isso? Será que o business dela é armazenar carne ou é vender, cortar gado e vender, né, no mercado externo? Então, eu acho que as soluções vão começar a acontecer. Se a gente pegar os fundos imobiliários 5, 10 anos atrás, quem pensava que a gente teria esse boom desse tipo de contrato BTS, né, esse contrato ou esse contrato sem leaseback, né, que o cara era proprietário, passou a ser locatário, né? Ele vendeu aquele imóvel para o fundo, fez um contrato lá longo de 20 anos, mas ficou ali naquela localização. Será que não pode acontecer isso no agro também mais para frente? Acredito que sim, óbvio. Tem algumas situações que o cara não vai vender a terra de jeito nenhum, assim como tem empresas que não vão vender sua indústria de jeito nenhum. Então, acho que vão acontecer ainda esses negócios. Eu costumo dizer, né, que da porteira para dentro, ele deu certo. Se não desse certo, o agro não seria entre 26% e 30% do PIB nacional. A questão é da porteira para fora, começando com a questão de governança para os produtores rurais, que é algo que é importante e necessário e que já tem um avanço para alguns produtores. Isso já está se internalizando a respeito dessa importância, né? Se eu quero crescer mais, eu preciso, né, ter essa governança, esse desempenho, né, como se fosse realmente tratar como se fosse uma empresa. Uhum. E muita coisa que ainda falta em termos de infraestrutura
para essa produção, para onde ela vai, o que vai acontecer, diminuir as percas, entendeu? Então, assim, tem muita coisa para melhorar em termos de infraestrutura e que isso o Fiagro pode fornecer, como você bem colocou. Então, eu também vejo essa questão aí, melhorar a questão burocrática, melhorar a questão de governança e também trazer ali essa infraestrutura mais próxima, né, dos grandes não, mas dos locais mesmo, né, aproximar isso e com isso evitar perdas, melhorar os ganhos. Acho que isso tem tudo para acontecer e dar certo, né, Bernardo? Não, com certeza, é isso que você falou, né? A gente tem uma carência grande de infraestrutura de modo geral. E dentro do agro, né, a gente tem um déficit enorme, por exemplo, de armazenagem de grãos, né? A gente tem uma necessidade enorme de silos, centros de beneficiamento. E aí, isso vai vir para dentro do Fiagro. É interessante, né, que a gente pode ter um Fiagro infra, vamos dizer assim, mas todo tipo de imóvel, eu repito, né, todo tipo de imóvel relacionado à cadeia do agronegócio pode estar dentro de um Fiagro. Então, realmente a gente vai ver acontecer isso, né? Talvez com essa queda de taxa de juros não imediata, né? Uma queda para 10% ainda é super alta, né? Mas numa perspectiva de 6, 7%, se Deus quiser lá na frente, que é bom para o país, né? A gente vai ter sim esses novos empreendimentos dentro dos FIAG. E você tocou num ponto, agora mudando um pouquinho para o FIINFRA, depois a gente trazendo umas questões aí do fundo imobiliário, e por fim a gente volta aí no FIAG, que ainda tem coisa para perguntar. Mas que você me puxou um gancho a respeito da questão que são poucos os FIINFRAs que ainda tem, né? E tem muito para crescer, porque precisamos de estradas, precisamos de melhoramento, né, e beneficiamento de água, melhoramento de luz, enfim, toda essa questão energética, de saneamento, e própria infraestrutura mesmo de estradas, assim, né, para escoar, e aí vai também colaborar muito com o agro. Que você acha que os FIINFRAs ainda não despontaram, vamos dizer assim, no gosto do investidor? Você sabe que essa é uma questão que eu me pergunto também, a gente já perguntou para gestores também em lives, né? Por que será que o FIINFRA não se desenvolveu tão rapidamente, né? Muito se fala dessa questão que eu falei de não ter tanta divulgação de informação, né? Por serem menos produtos, a gente não tem tantas lives, não tem tantos conteúdos, não tem tanto influencer falando do tema, né? Então já é mais difícil. Além disso, como eu falei, a gente não tem plataformas direcionadas ao FIINFRA, né? Então, você não consegue entrar lá no site, né, especializado, pegar todas as informações, fazer lá uma primeira avaliação, né, de forma prática. Você vai ter que caçar informação, né? Então, você não tem tudo compilado, consolidado. Isso dificulta muito. Então, tudo que é barreira, né, para o investidor chegar à informação vai causando também dificuldade. Eu acho que passa muito por isso. Os gestores também comentam isso, né? Possivelmente, né, com mais informação, com mais gente falando, com mais divulgação, o produto tende a realmente se desenvolver melhor, né? Porque tem muitas vantagens, né? Essa tributária é muito relevante, mas tem outras, né? Como você falou, você está diversificando sua carteira, você está inserindo um novo segmento dentro do seu portfólio. Você vai trabalhar com setores totalmente descorrelacionados, né? Você falou aí de rodovias, você vai trabalhar com energia, saneamento. Então, é super bacana, né? E são fundos que, via de regra, trabalham com uma perspectiva de reposição inflacionária. O que eu quero dizer com isso? Né? São fundos de papel, né? Fundos de debêntures incentivadas, e no formato de IPCA+. Então, você já tem a reposição do IPCA e um juro real, um ganho real, que é muito importante num país, né, tão inflacionário historicamente como o nosso, embora agora a gente esteja passando por meses de inflação mais baixinha, né? Então, tudo isso somado deve atrair mais o gosto do investidor, né? Eu tenho boas expectativas aí para o FIINFRA. Mas sabe que me veio agora na cabeça, né? Então, uma melhor divulgação, esse é o ponto-chave, né?
em relação aos fundos, os FIINFRAs, talvez um pouco de receio também em relação a debêntures, porque é um produto que ele é meio esquecidinho lá na renda fixa, o pessoal não entende muito, são empresas ali, não sabe muito bem como é que funciona, talvez um trabalho, então, em relação a explicar mesmo o que são debêntures, o que é uma debênture incentivada, como é que isso funciona, por que é tão interessante, a questão dos contratos que são longos, né, porque tem toda essa questão de infraestrutura, e por isso que elas são incentivadas, ou seja, essa questão de imposto, né, tanto para a pessoa física, e tem ali os incentivos para a pessoa jurídica. Então, acho que tudo isso, né, poderia melhorar, fora a plataforma, como você bem colocou, que diferente dos fundos imobiliários e dos FIAGROS, que como vieram quase da mesma casinha, né, da mesma regra, vamos colocar assim, convencionou-se de relatório gerencial mensal, essa distribuição mensal de rendimentos, tudo isso acabou agradando ali o paladar dos investidores, né? Sim. Então, acho que falta toda essa reunião aí para que a coisa realmente comece a deslanchar e venha mais produtos de FIINFRA para que a gente consiga fazer essa infraestrutura andar no Brasil, né? Porque eu vejo com muita tristeza, não temos ferrovias, as poucas que temos, tem algumas, infelizmente, sucateadas, que precisam ali de uma reformulação, uma linha melhor, né, para escoamento justamente da produção, e também de turismo, que seria uma forma, né, bem mais em conta e bem mais rápida de se fazer turismo, de se chegar em outros lugares. Hidrovias, né, escoamento também, se você não tem condições ali em estrada, mas tem rios grandes para navegar, para fazer esse escoamento também mais barato. Então tem muita coisa para acontecer. E mais uma vez a gente acaba puxando o agro, né, Bernardo? Acaba sempre caindo. Mas você abordou assim de forma bem completa, é isso, né? A gente precisa de muita infraestrutura. Talvez pelos spreads, né, das operações não serem tão altos e aí a rentabilidade, né, não ser tão elevada, talvez não tenha chamado tanta atenção também do investidor, né? É um produto pensado, né, para o longo prazo e para ser mais seguro, porque é voltado para projetos, né, de grandes empreendimentos, voltados aí para grandes concessões, né? Então tudo muito bem travadinho dentro, né, de uma concessão, uma licitação e tudo mais. Então, talvez isso também tenha sido um entrave para chamar menos atenção aí do investidor. Ou seja, temos muito para crescer ainda, em todos os fundos, mas o FIINFRA tem que dar uma acelerada aí no processo aí para a coisa começar a andar. De fato. Bernardo, e agora voltando aí nos FIAGROS, né, é algo que com certeza você deve chover no seu inbox, né, no arroba vai pelos fundos, sigam, vale muito a pena, o canal no YouTube também, pessoal. Mas quais as perspectivas aí que você vem vendo, né, em relação, justamente, tem esse lado positivo da queda de juros, né, até com uma sustentabilidade em relação ao país, economicamente falando, mas com isso acaba caindo os CDIs, e aí vem aquela pergunta clássica de todo investidor: o que vai acontecer com os meus FIAGROS, sendo que 99% é indexado a ele? Não, essa pergunta, assim, abrir caixinha lá no Instagram, vem ela, né? Não tem jeito. Mas eu entendo, é uma dor do investidor, né? A gente entrou com um CDI tão alto, né? Então a gente tá mal acostumado, vamos dizer assim. E assim, não tem jeito, né? Como você falou, a maior parte dos FIAGRO são voltados para o CDI. Então, se você pegar lá uma média hoje, né, nas carteiras CDI mais 4,5%, poxa, é super remunerador, né? 13,75 mais esses 4,5. Quando esse CDI cair, né, esse componente, né, da correção vai cair. Então não tem como, não tem mistério, né? Vai cair. O investidor tem que estar preparado para isso. Assim como quando você está num fundo imobiliário e a componente PCA mais 7, né,
e o IPCA zera, e o que vai acontecer agora nesse mês de junho, provavelmente no mês de julho, e já o investidor pode ficar preparado, que julho e agosto, julho, agosto, setembro, a gente deve ter dividendos, rendimentos menores, no Fiagro vai acontecer a mesma coisa. O que eu bato muito na tecla, né, acho que são alguns pontos importantes. Primeiro, a gente tem um boletim Focus falando do CDI, né, da Selic, terminando em 2023 em 12,5%. Cara, é muito alto. Se a gente olhar agora para 2024, até outro dia era 10%. Agora está o Focus falando em 9,5%, que termina em 9%. 9 mais 4,5%. Gente, é muita rentabilidade ainda. Ah, mas não é mais 13,75%. Não é. E graças a Deus que não é, porque se a gente ficar com uma taxa de juros nessa condição, nossa economia fica travada para sempre. Então, não é, mas é muito remunerador ainda, né? Da mesma forma, outro ponto, outros produtos vão pagar menos também, né? Se você for no seu CDB, paga aí 100% CDI, vai pagar menos. Se for lá para uma LCA, uma LCI, vai pagar menos. Tudo vai pagar. Ah, Tesouro Selic, vai pagar menos. Ah, beleza. Então, eu vou migrar tudo para o IPCA. Né? Pô, IPCA ele também tem a sua volatilidade. Como eu estou falando, agora a gente vai ter meses de IPCA mais baixo. Esse é outro ponto. Segundo ponto, os Fiagro, aos poucos, vão inserir operações em IPCA. Não é porque ele está mais indexado ao CDI hoje, que ele vai ser sempre assim. Aos poucos a gente vai vendo os fundos, a gente está vendo um movimento já acontecendo de operações em IPCA chegando. É óbvio que se origina muito mais operação em CDI, porque é uma dinâmica dentro do agro e também porque estava confortável, né, você originar em CDI com a Selic tão alta. Aos poucos a gente vai ver isso chegando com mais força também no Fiagro. Então, esses dois pontos, né, eu acho que vale muito o investidor entender. Cara, vai seguir super remunerador ainda, né? Você tem aí, historicamente, André, a gente coloca 2% acima numa operação de PCA. O que eu estou falando, né? Se você tem lá um fundo que paga CDI mais 5%, o equilíbrio dele seria um outro fundo que pagasse IPCA mais 7%, tá? Historicamente. Mas se a gente olhar isso hoje, não faz o menor sentido, né? O CDI a 13,75%, você está com um spread enorme aí de juro real. Por isso que os fiados estão pagando tão alto. Então, acho que o investidor, às vezes, né, fica um pouco mal acostumado, quer, não, agora não vale mais a pena, não presta mais isso aqui. E a gente você sabe bem disso, né, André? Você está lá com a gente sempre, né? Eu acompanho o seu trabalho também. Toda a caixinha eu respondo dessa forma, né, cara? Eu tenho certeza que vai vir gente lá na frente falando, tá vendo? Isso aí não presta, agora não paga nada, isso aí... E, gente, não faz o menor sentido, né? É evidente que vai cair, né? A gente já tá adiantando, já tá trazendo isso, né? Como é que eles vão trabalhar isso, né? Então, acho que é muito de você ver como é que os gestores, eles trabalham nessa questão de gestão de crise, né? Que não deixa de ser, né? Como é que eles vão fazer que isso aconteça? Então, é um ponto aí, porque muitos falam, né, Bernardo? Não tem histórico. A gente não sabe o que vai acontecer. Como é que vai ser os fiagros? Como é que eles vão se comportar? Então, até o final do ano, a gente vai começar a ver essa movimentação, né, Bernardo? Não, com certeza, mas assim, é da mesma forma que quando o IPCA bateu 10%, quando o GPM bateu mais de 20%, e os fundos imobiliários estavam pagando um absurdo, e não se sustentou, agora no Fiagro, né? 13,75 mais 4,5 é um absurdo. Cara, onde que você consegue uma remuneração dessa, né? Se tiver, me avisa. Se você procurar aí em outro qualquer produto, não tem. E não tem. Tende a não se estabelecer dessa maneira. É uma janela importante aí que o investidor que surfou e talvez demore, sei lá, 10 anos para voltar a surfar isso, né? Exatamente. Essa questão de você... eu sempre gosto de ponderar, Bernardo, que a gente entende as medidas, as políticas monetárias e tudo isso para tentar conter a inflação, ele foi muito abaixo, tá? A gente já sabe dessa historinha. Mas é a questão de que tem uma parte devedora do outro lado.
E Exato. que isso se torne insustentável. Então não adianta estar ali muito bonitinho, trazendo ali, né, 18%, né, juntando a parte pré-fixada e a pós-fixada em relação ao CDI, que uma hora isso não vai ficar insustentável. E daí, o que adianta? A gente já viu aí nos fundos imobiliários default. Então, é por isso que é importante, né? Não só olhar um aspecto, mas o todo, como é que vai acontecer as coisas, né? Você não vai criar uma dívida de 18%, né? É isso. Não, você falou tudo, né? Você tem um tomador do outro lado, você tem alguém que está tendo que arcar com esse custo, então não é simples também. Exatamente. E o que você observa? Claro, a gente observa a gestão, mas o que você tem observado ali nos fundos imobiliários? E o que pode faltar para o Bernardo? Bom, fundos imobiliários, né? Você falou um ponto que para mim é muito caro, assim, né? Gestão. Eu brinco que 50% da minha análise é gestão, né? Poxa, eu confio no que aquele gestor fala. E às vezes o investidor pergunta, mas o que é avaliar a gestão, né? Isso realmente é um pouco subjetivo, sim. E aí eu penso assim, gestão eu gosto muito de olhar um relatório gerencial, qualidade do relatório, a qualidade da divulgação de informações. Isso abrange, né? O cara participa de lives, o RI, quando você manda um e-mail, ele te responde bem, te responde rápido, ele te responde naquilo que você perguntou, não vem aquela resposta automática, né, André? A gente está acostumado a lidar com essas situações, né? O gestor, aquilo que ele se propõe a fazer, o que ele está, né, dizendo que ele vai fazer, ele cumpre. Eu acho isso essencial. Nos momentos de crise, o gestor aparece ou ele se esconde, né? Então, tudo isso, qual que é o histórico, né, desse gestor frente do fundo? À frente do fundo, ele trouxe uma rentabilidade interessante, e dos outros fundos da casa, como é que ele lida? Então, gestão abrange tudo isso, tá? Se a gente está falando de fundo tijolo, aí dois aspectos essenciais, né? Qual que é, de fato, a localização dos imóveis, isso para mim é essencial, é o ponto chave, né? E a qualidade. Poxa, qual é o nível desses imóveis? Não, são classe A, são classe B, são classe C. Então, esses três aspectos, vamos dizer que são os tripés, assim, né? Olhando para fundo de papel, além da própria gestão, eu gosto muito de observar a diversificação do portfólio, né? Se ele tem realmente ali operações bem diluídas, né? Eu gosto de olhar num relatório e ver cada operação com menos de 5% dentro do PL. Acho isso muito legal. Por quê? Porque se essa operação vier dar problema, ela vai me atingir de uma forma pequena. Eu sempre dou o exemplo do REC-R, né? Foram ali 3 operações dando problema de uma vez, né? Baita momento difícil, né? 3 operações dando default, e juntando essas 3 operações dava 4% do PL. Aí muita gente desesperada, nossa, o fundo é horrível, vai acabar. Gente, é o contrário. 3 operações precisaram dar problema para ele ter 4% PL atingido. Tem fundos que se 3 operações derem problema, 50% PL foi embora, né? Então, isso é essencial. E isso o investidor ele vai ganhando com o tempo, né? Ele vai ganhando traquejo, que a gente fala, né? Ele vai vivenciando, né? Ele vai aprendendo realmente a analisar o fundo, né? Esses aspectos eu gosto muito de observar. É óbvio, né? A questão de onde o fundo imobiliário vai atuar, se ele é mais agressivo, se ele é um risco médio, se ele é um high grade. Então, esses 3 pontos também eu gosto muito de observar no fundo imobiliário de papel. Gestão, a diversificação do portfólio e qual é a estratégia e segmento de atuação, né? Se a gente vai para uma linha mais agressiva, se a gente é para uma linha mais segura. Então, esses três, né, pontos, esses tripé, seja no tijolo, seja no papel, para mim são os essenciais. Óbvio, a gente pode aprofundar isso, né, de maneira muito, muito grande. Pode descer em minúcias, né? Poxa, a gente vai abordar ali quanto de receita contratada cada imóvel traz, qual a diversificação regional, é um monoativo, é um monoinquilino, enfim, a gente pode realmente descer a minúcias, mas para facilitar, né, eu gosto sempre de falar desse tripé, seja no fundo de papel, seja no fundo de tijolo, e aí cabe ao investidor, né, ao seu gosto,
descer as minúcias que ele quiser. Óbvio que se você quiser fazer uma avaliação muito, muito completa, você vai levar muito mais tempo, né? Então, tenta achar o que é essencial para você, né? Para a sua carteira, para o seu entendimento como investidor e seguir montando seu portfólio. Um ponto que você falou, aí eu quero trazer em pauta isso. A questão do gestor aparecer. Para alguns é desnecessário, para outros é importante. Como é que você vê essa questão? Eu acho engraçado, né? Às vezes até alguém comenta assim, a live com o gestor só serve para fazer propaganda do fundo, né? Para mim é exatamente o contrário, né? O gestor, ele está ali para mostrar o trabalho que ele tem feito e para a gente entender qual é a cabeça dele, né? As lives, para mim, são essenciais. É ali que você consegue realmente verificar se o que está escrito no relatório era aquilo mesmo que ele quis dizer, se o que ele está falando ele está cumprindo. Pô, já aconteceu da gente fazer live com o gestor, o cara falou, não, vou fazer emissão abaixo do VP, não é isso, e passar 2, 3 meses o cara fazendo emissão abaixo do VP. Né? Então, você passa a desconfiar muito dessa gestão, né? Não desconfiar do caráter, não é isso, né? Mas você passa a desconfiar das atitudes como gestão, né? Você perde essa confiança. Então, eu acho essencial, acho uma bobagem enorme, até porque, assim como você, né? A gente faz live com os gestores e a gente não combina nada, né? Primeiro, a gente não recebe nada, nem ninguém pede alguma coisa também para fazer live. Segundo, que não combina nada, né? Não, olha, vamos falar só desses assuntos aqui. É óbvio, né? Se o fundo está passando por emissão, a gente vai poder falar da emissão. Às vezes o investidor, por que não fala da emissão? Porque não pode, é por regulação, não é porque o cara não quer falar ou porque eu não quero perguntar, né? Mas é sempre um tema muito importante esse, né? Da liberdade de você poder dialogar, conversar com a gestão, entender como é que ela de fato atua. Exatamente, acho que essa é a mesma opinião que eu tenho. Não é porque eu trago aqui também não, tá, Bernardo, mas é porque você conhece, primeiro você conhece quem é o cara, o racional dele, Perfeito. Como é que ele encara o mercado, qual é a perspectiva dele, por que ele fez aquele fundo, qual que é o interesse dele, o que ele está querendo mostrar. Então eu acho muito importante isso. Eu quis trazer em pauta porque eu já ouvi, né, o pessoal falar, não, porque só está querendo fazer marketing, mas ainda bem que a gente tem esse contato com os gestores, né, você não tem esse contato quando você vai numa empresa, às vezes os caras do RI nem te respondem, você só tem ali aquele material trimestral que eles te fornecem. Você não, eles fazem um webinar e tal ali para fazer o release e tudo mais, mas você não tem contato com ele, diferentemente do que a gente tem em contato com os gestores de fundos imobiliários. Eu acho que isso é um ponto muito importante e uma evolução muito interessante da indústria a respeito, né? E que os fiados já vieram com essa linha, os FIINFRAs, apesar de terem menos e tudo mais, mas alguns acabam vindo aqui falando, conversando a respeito, então acho que isso é muito importante. Você precisa ver a cara do cara que está gerindo o teu dinheiro. Você precisa saber o que o cara está fazendo. Não é só questão de, não é marketing, é realmente o cara vir aqui e falar assim, olha, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, ou eu pretendo fazer isso, mas ali na frente já se contradiz. Aí você fala, opa, pera lá, então ele já não está mais com aquele alinhamento que realmente ele se comprometeu a fazer. O porquê disso? O que está acontecendo? Por que mudou? Qual foi o fundamento ali que estava alinhado dessa forma e agora não está mais? Então, tudo isso é importante para o investidor avaliar, né, Bernardo? Não, perfeito. É isso mesmo. Assim como você falou, né, eu já tinha abordado, eu acho essencial, né, o cara realmente dar a cara a tapa, o cara realmente expressar qual é o racional, qual é a mentalidade, qual é a estratégia para o fundo. Eu acho que isso ajuda demais o investidor a conseguir entender onde ele está colocando o dinheiro dele. E outra coisa, pessoal, a gente não recebe nada mesmo. A gente não é pago para falar bem ou mal, não. Tanto é que eu tenho total liberdade, o Bernardo também, e não, esse fundo está assim, o gestor já não está mais dessa forma, e
E tudo bem, né? Claro que há gestões que não falam com a gente, mas isso é de cada um, né, Bernardo? Acontece nas melhores famílias. Outro ponto também que eu acho muito interessante da gente trazer aqui, Bernardo, é a questão de fundos imobiliários de tijolos, são de tijolos mesmo ou eles são de renda? O que você acha a respeito? É polêmico, né, isso aí. O que você acha? Olha, eu sei que você não foge das perguntas. Não, eu penso que fundo imobiliário é renda, como um todo, né? Não só fundo de tijolo, não só fundo de papel. Fundo imobiliário é um produto feito para renda, tanto é que a própria lei exige que ele distribua 95% do resultado. Se não fosse, né, a gente não tinha essa obrigatoriedade, a gente teria mais ou menos o que acontece com as ações, liberdade ali para o gestor do fundo realocar esse recurso da maneira que entendesse melhor. Então, é um fundo pensado, é um investimento pensado para renda passiva. Então, eu acho essa discussão até engraçada, assim, né? O fundo de tijolo é diferente, né? Ele é imobiliário. Mas é renda também, né? Então, eu, sinceramente, né? Acho que os dois produtos são de renda. O que a gente pode pensar, e aí é uma discussão, né, interessante, é se fundo imobiliário de tijolo pode ser comparado ao investimento em imóvel, né? Aí a gente pode realmente fazer algumas ressalvas, né? Porque o fundo imobiliário ele é um instrumento que tem uma dualidade. Além de ser um instrumento imobiliário, ele tem o viés financeiro, né? Ele é um produto, um ativo de bolsa. Então, eu acho que tem as duas composições. Não deixa de ser imobiliário, que tem ali dentro, um fundo de tijolo, são imóveis. A precificação que acontece daqueles ativos ali dentro é como imóvel, só que é um ativo vendido em bolsa. Então, ele tem essa combinação de ativo financeiro com ativo imobiliário. Eu acho que às vezes o investidor, né, especialmente comparando o rendimento do FIAGRO e do fundo de papel, quando ele chega no fundo de tijolo, ele vê que o rendimento é mais baixo e fala, não, esse não serve. Mas aí faz sentido a gente entender que lá dentro são imóveis, né, que a perspectiva de valorização e de rentabilidade é relacionada ao mercado imobiliário, não tem como fugir disso, né? Essa pelo menos é a minha visão. Eu também acho, né? O fundo de tijolo, ele realmente tem imóveis, mas por que as pessoas têm essa dificuldade ou não acham que é dessa forma? Porque, querendo ou não, no mercado de fundos imobiliários se vende, você, fundo de tijolo, você tem um pedacinho, você tem uma lojatinha, você tem a sua cotinha que vale ao porcelanato lá no shopping. Faz essa associação porque são imóveis. Então, se são imóveis, eles têm que ser, né, vislumbrados, como você bem colocou, comparado com os imóveis, né? Então, toda a sistemática, o VP dele vai ser marcado ali pelo valor do metro quadrado daquele imóvel. Então, mas para os investidores, o que realmente você vai receber é a renda, que é o rendimento. É como se você tivesse um imóvel e você está recebendo um aluguel. Só que você não pode ir ali e vender quando você realmente quiser, né? Tem toda uma sistemática, porque é um fundo que está gerindo, você tem uma gestão ali por trás. Exato. Eu acho que faz sentido você comparar, né, o investimento em fundo imobiliário com o investimento em mercado real. Tem suas diferenças, tem diferenças importantes? Sim, mas tem o viés imobiliário, né? Que tem ali dentro são ativos imobiliários. Então, eu acho, assim, estranho quem fala, não, esse discurso aí de que você tem uma cota em um pedacinho do imóvel tá errado. Cara, eu discordo, né? Realmente, de certa maneira, e até para ficar mais lúdico, mais fácil do investidor compreender o que tem ali dentro, faz sentido essa colocação. Mas respeito também quem pensa diferente. Respeitamos a diversidade como um todo, né, Bernardo?
quais segmentos de fundos imobiliários que você tem achado que em 2023 tenha sido atrativo? Bom, a gente tem visto, né, realmente os fundos de tijolo de maneira geral terem uma apreciação importante, né, André? Então, acho que até de certa maneira algumas pessoas surpreenderam, né, com a alta que veio realmente forte. Engraçado isso, né? Quando estava virando o ano, eu até fiz um post, né, dos segmentos que eu achava que seriam ideais para 2023, né? Entre eles eu falava dos shoppings. E felizmente tem sido assim, né? Não que eu sou a mãe de nada, né? Mas eu achava que realmente ia acontecer um movimento de melhora muito expressiva dos preços dos aluguéis, né, dos lojistas, e isso tem acontecido de forma constante, e a gente tem visto os rendimentos dos fundos de shopping aumentarem, né, serem bastante expressivos. Outro ponto, negociações importantes acontecendo no mercado de fundos de shopping, né, e mercado de shopping como um todo, né, a gente tem visto HSML se movimentar, XPML se movimentar, VISC se movimentar, né, tem vindo um fundo novo aí da Capitânia, enfim, é um segmento que tem realmente pulsado bastante. Outro que eu esperava até surfar, né, mais do que tem sido é o de renda urbana, não no sentido de que os fundos de renda urbana não estão indo bem, pelo contrário, né, estão indo super bem. Se a gente pegar a valorização do HGRU, por exemplo, né, o fundo deu uma subida, assim, uma foguetada que a gente fala. Mas eu esperava que viessem novos produtos, né, nesse sentido que era a minha expectativa. E outro setor que para mim era uma grande aposta, né, para 2023 era o setor de hedge fund e FOFs, que realmente se apreciaram bastante também, né? Então, outro acerto, vamos dizer assim, foi esse, né? Por quê? Porque esses fundos, eles estavam muito amassados, né? A assimetria que acontecia nesses fundos era muito, muito grande. A gente via fundos negociando com 15%, 20% de deságio, não tinha o menor sentido, né? Já que o que ele tem ali dentro são cotas de outros fundos imobiliários. Então, a gente estava bem esperançoso, né, que com o mercado vindo numa perspectiva um pouco mais altista, os fundos de fundos iam realmente ter uma valorização expressiva, e tem acontecido isso, né? Se a gente pegar 3 meses, 4 meses para trás, né, esses fundos se valorizaram demais, boa parte deles já negocia assim com 5% de deságio ou menos, né? Exatamente. Eu acredito que o shopping, de fato, com a cultura brasileira, como, né, realmente é algo que, a partir do momento que a pandemia ela começasse realmente a abaixar, né, essas questões sanitárias, consequentemente o pessoal ia voltar, né, porque é uma forma muito interessante você estar tendo lazer mesmo, e é cultural. A renda urbana que você comentou, eu acho assim, podemos contar ali 4 fundos que se destacam, né? Um é pequeno ainda, que é o da VBI, tem o RBVA, que está ali fazendo uma reciclagem, né? Ou seja, um turnaround, né? Saindo de agências e vindo para a renda urbana. Tem feito um trabalho bem interessante. TRXF, como você bem colocou, e o HGRU, né? Mas eu acho que falta ainda outros segmentos dentro de renda urbana, né? Porque renda urbana, quando a gente fala, é todo varejo de rua, né? Então, comercializou na rua, né? E pode ser que pode só entrar no portfólio, né? Vamos ver como é que vai ser essas movimentações, mas por enquanto não vi nada muito diferente de um para o outro, né? Vamos ver o que realmente vai acontecer. Um que ainda a gente fala assim, vai, não vai, só foi aqueles que são prime mesmo, lajes corporativas, né? Essa questão ainda híbrida, essa questão ainda de quais os outros locais ali nos grandes centros, né, vão começar realmente a acontecer, né? Houve uma eu diria uma aposta, né, de alguns fundos ali por regiões diferenciadas, daquelas que são mais conhecidas, mas que ainda não despontou ainda, né? Tá ainda, a gente não sabe, vai, não vai, vai, não vai.
Então, aí eu acho que é um segmento que está descontado e que ainda a gente não sabe para que rumo realmente vai. Então, eu acho que é um ainda que merece uma atenção a respeito ali, uma observação do que realmente vai acontecer. Logística tem demanda, né? Apesar do e-commerce ter diminuído, mas ainda tem umas questões em relação justamente ao varejo, que a gente volta ali em relação à taxa de juros. Então, como a macroeconomia, pessoal, está toda interligada, é ela que realmente determina certas situações ali dentro da micro, que a micro somos nós, investidores, pessoas físicas e as empresas. E o hedge fund que você comentou, veio com aquela ideia, né? Muitos colocavam, meu Deus, será que vai ser um novo FOF? Um FOF mais moderninho? Um FOF que realmente vai, não vai? Ou o que realmente vai acontecer com os FOFs, né? Que foram totalmente detonados, né? Durante a pandemia, né? Porque já que eles investem em outros fundos e muitos fundos não estavam performando muito bem, tinha aquela questão do duplo desconto, e que agora eles estão, conforme o portfólio vai começando a se valorizar, eles vão caminhando juntos, né? Juntos e unidos venceremos. Mas o hedge fund ainda não sei, também não sei para que momento vai, para que local que vai. O que realmente vai acontecer? Você também sente isso, Bernardo? Eu acho que vieram vários produtos, né? E agora eles precisam mostrar um pouquinho o que os diferencia, né? Acho que esse é o grande ponto, né? Eu tenho uma expectativa bacana para esse setor. Eu acho que as gestões podem fazer, assim, realmente um trabalho bem legal, né? De inserir ações, inserir FDIC, inserir, de repente, uma permuta, inserir realmente bastante CRI, diversificado, e aí os fundos imobiliários. Então, dá para fazer um portfólio muito recheado, né? Mas o que a gente tem visto, grosso, né, é FOF e CRI, né? É um hedge fund de fundos imobiliários e CRI. Vamos ver se agora, com um mercado um pouco mais altista, né, até no IBOV, a gente consegue ter uma criatividade maior. Vamos ver o que realmente vai acontecer aí a respeito. E o de desenvolvimento, Bernardo? Os fundos de desenvolvimento, eu tenho uma certa restrição, assim, porque eu acho que pelo risco que eles correm, né, eles deveriam entregar mais. Essa é a minha visão, né? A gente também não tem tantos fundos de desenvolvimento assim, né? Se a gente pegar de desenvolvimento perene, tem 2, né? Que é o TIGAR e o MFI. E eu acho que eles deveriam entregar mais se a gente comparar com fundos de papel. Quer dizer, não faz muito sentido, né? Você está no CRI, você está na dívida e receber o mesmo valor praticamente de um desenvolvimento que você está no equity, né? Então, minha visão é essa. Assim, eu respeito quem gosta, quem tem, mas eu acho que a rentabilidade não condiz com o risco de modo geral. Eles ainda, como você falou, ainda tem poucos produtos, né, raiz nesse sentido, né? Então, acho que tem muita coisa ainda para acontecer, para se provar e para também, né, um pouco prejudicado aí com as taxas de juros, mas vamos ver o que eles vão fazer quando ela começar a baixar, né? Então, tem muita coisa para acontecer nesse tipo de segmento também. E tem algum segmento, Bernardo, que você acha interessante que tivesse, ou dentro desses mais de 400 fundos imobiliários já tá bom, já tem muito para a gente analisar? Não, acho que tem muita coisa ainda para surgir, né? A gente tem visto, assim, por exemplo, o LZR tentou colocar data center, né? Ainda um pouquinho tímido, mas tem tentado. A gente tem visto esses formatos, né, desses renda urbana, que pode abranger muita coisa, né? Os centros diagnósticos estão ali, de laboratórios, né? Então pode vir, de repente, não sei, uma rede de farmácia ou posto de gasolina, tem muita coisa que pode, né? Talvez, acho que seja mais a questão de ser viável, né? Porque quando, por exemplo, a HGRU veio com 65 lojas pernambucanas, todo mundo falou, nossa, esses caras estão loucos, né?
como é que pode dar certo? E aí você viu que foi super bem, deu super certo, né? Uma estratégia super bacana e acertada. Então, acho que é tudo questão de viabilizar econômico e financeiramente, né? Então, tem outros segmentos aí que a gente tem nos REITs, né? E você é muito mais, conhece muito mais, é autoridade no assunto, que a gente pode ter no futuro nos fundos imobiliários, mas tenho certeza que tudo que é imóvel pode estar aqui dentro, né? O que vai vir aí depende realmente da criatividade dos gestores, né? Exatamente, tem muita coisa para acontecer e trazer ali dos vovôs dos fundos imobiliários, né? Tem muita coisa para realmente vir. Como data center, eu acho muito importante. Cada vez mais nós estamos precisando e utilizando dados, e uma hora não vai comportar, então precisa que o data center venha. Outra tese que eu acho muito bacana, que tem lá, que são os storages, né, que são aqueles, é como se fosse não é um barracão, mas é um barracão que tem uns containers, tipo uns containerzinhos assim, e você coloca as suas coisas ali que você não quer ter dentro da sua casa, porque vai ficar só enchendo o lugar e você precisa de espaço, né? Então eu acho muito interessante essa teoria, essa tese, não essa teoria não, mas essa tese. Infraestrutura em termos de antena também, eu acho muito interessante, cada vez mais nós vamos precisar, então é legal ter. Residencial precisa despontar, que é outro que já tem nos fundos imobiliários, mas ainda também não despontou. Tinha-se uma expectativa de que fosse caminhar, mas ainda não está patinando também, assim como os hedge funds, né, Bernardo? Acho que tem muita coisa para acontecer, né? Exato. Tem muito segmento que tem que ser explorado ainda, né? Acho que a gente vai viver isso aí. Com certeza. Bernardo, nós estamos com mais de 1 hora aqui de podcast, se deixar a gente vai longe. Estou escutando aí, pessoal, se estiverem escutando aí umas patinhas, é a mascote. Cadê a mascote, Bernardo? Não, ela tá fechada para fora, mas é ela mesmo, tá batendo aqui na porta, que ela tá querendo atenção. A mascote quer aprender fundos imobiliários, Fiagres e Frio, Franz. Que mais sabe aqui de fundos imobiliários? Agora ela tá entrando aqui. Tá entrando? Tá, mas tá cheirando as coisas aqui. Pessoal, se vocês não conhecem a Esparta, essa aqui é a Esparta. Vejam. Tá presente em todas as lives, né? É a que a mais entende. Ela que passa todos os códigos ali, Bernardo. No Instagram, ela que passa a pauta para mim. Maravilha, Bernardo, é sempre um prazer conversar contigo, amigo. Você é um grande expert no assunto, traz de uma forma muito, muito clara, muito simples. Eu acho que isso que é bacana. Sabe que eu sou admiradora do teu trabalho. Sempre que eu vejo alguma coisa, eu reposto, porque é importante fazer esse trabalho de realmente divulgação mesmo e trazer mais pessoas para conhecer e entender, né, de uma forma muito objetiva. Eu acho que é muito bacana o que você traz. Sempre um prazerzaço conversar contigo. E gostaria que você fizesse aí suas considerações finais e faz o seu merchan aí de todos os seus produtos aí, Bernardo. Não, obrigado, André. Valeu demais aí pelo convite. Vamos ver se na próxima eu trago o Dani junto, né, para falar. Mas obrigado mesmo. Você sabe que é recíproco, a ela chorando aqui, a admiração, né, que eu tenho pelo seu trabalho. Pô, obrigado mesmo. Parabéns aí pelo Café com Fi, né, que você tem trazido gestores, tem trazido assim lives e entrevistas muito bacanas. O pessoal realmente tem aprendido muito, né? E sempre que eu posso, tô divulgando também e assisto e ouço todas aí nas caminhadas com a Esparta, né? Mas obrigado. Bom, quem quiser conhecer a gente, né? O @vaipelos_fundos lá no Instagram. E aqui no YouTube a gente tem também o canal Vai Pelos Fundos para falar bastante de fundos imobiliários, Fiagro, Finfra. Estamos aí com uma agenda de lives com gestores, né? Toda semana, live para iniciante, monitoramento de Fiagro. Aí também quem quiser conhecer o nosso curso, né? Foco no dividendo, tá lá na Hotmart. Vai ser um prazer ter você como aluno nosso, né? Para realmente aprender
do zero até o avançado, né? Parece meio jargão isso, mas é de fato isso que a gente quis fazer nesse curso, né? Pegar na mão da pessoa e falar, olha, é isso um fundo imobiliário, e aí avançando, como é que eu estudo um fundo imobiliário, qual é o básico, e aí vamos para a legislação, vamos falar então de precificação, aí chegando de fato, né, no nível mais elevado aí de conhecimento. Então, acho que a gente conseguiu, eu e o Dani, né, trazer esse conteúdo de uma forma bem bacana, tentando sempre ser direto, como você falou, didático, né, não falar de uma forma que dificulte o entendimento. E também agora a gente está lá com um clube de membros, né, a gente seria um prazer aí ter você como membro do nosso canal. Só R$ 4,99 por mês, André, então bem baratinho. Espero que o pessoal conheça lá o nosso conteúdo, goste e, se realmente curtir, se torne membro lá do nosso canal no YouTube, que a gente tem também um grupo no Telegram só para os membros. Com certeza, vale muito a pena. Só pelo trabalho gratuito que vocês já prestam, já é maravilhoso. Imagina aí algo para discussões, enfim, trazer ali o pessoal para a coisa realmente crescer, essa comunidade aí de fundos imobiliários, FIAGs e FINFRAs, acontecer de fato de uma maneira informada, de uma maneira didática, de uma maneira clara e objetiva, que é isso que a gente precisa, né? Juridiquês já chega que a gente teve na faculdade, né, Bernardo? É verdade. Maravilha. E da próxima vez, a gente espera aí o Dani, que é o Daniel, que está no grupo aí, na dupla com o Bernardo, no Vai Pelos Fundos, o dono do sotaque mais fofo desse Brasil, esse sotaque mineiro dele, aquele jeitinho quietinho dele, maravilhoso, mas deixa para uma próxima aí, com certeza não faltarão oportunidades desse bate-papo acontecer. Mais uma vez, obrigado, meu amigo. Aí, tchau, Esparta. Esparta, não sei se ela vai ouvir, mas depois você me conta o que ela achou do episódio daí. Tá sempre dando a cara dela. Obrigado, André. Maravilha, obrigada e até mais, pessoal. Tchau, tchau, Bernardo. Valeu, André. Tchau, tchau.